Olá, mais uma vez, boa tarde e seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta edição da tarde, do Redação HIT. Olha aí, a gente já começa com um alerta. Isso porque a empresa Dori anunciou hoje que está recolhendo lotes de balas que oferecem risco de contaminação por salmonela. Olha só esse alerta. Essas balas são muito populares, você deve se lembrar bem. São consumidas principalmente entre crianças. Vamos ver. A empresa Dori anunciou que está providenciando o recolhimento de produtos fabricados em Rolândia, no Paraná, no período de 21 de junho a 10 de julho deste ano. Após ser avisada sobre esses possíveis riscos, a Anvisa publicou no Diário Oficial da União uma determinação proibindo a comercialização, a distribuição e o uso de lotes específicos do alimento. Segundo a fabricante, os pontos de venda e estabelecimentos varejistas brasileiros foram orientados a interromper imediatamente a venda dos produtos, dependendo do lote e da validade. Os produtos que apresentam riscos de contaminação são as balas de hortelã, hortelã recheada, tutti-frutti com chiclete, morango recheada, formato tijolo, lua cheia chantilly, bala de iogurte de morango. A ingestão da bactéria salmonela pode causar infecção gastrointestinal com dor abdominal, diarreia, febre e vômito. A Dori orienta aos consumidores que já compraram os lotes desses alimentos não os consumam e entrem em contato com o serviço de atendimento ao cliente para esclarecer dúvidas sobre o recolhimento ou o processo de reembolso. De acordo com a empresa, o processo de descontaminação, limpeza e higienização da planta fabril afetada já foi concluído. Olha, e esse é um assunto muito sério que interessa para todo mundo. Por isso, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a doutora Camila Arens, ela que é infectologista. Boa tarde, doutora Camila, seja muito bem-vinda. Primeiro, eu agradeço aí você ter aceitado o nosso convite para participar do nosso jornal. Como eu disse, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vamos falar desse assunto tão importante que é a salmonela. Pois é, então a gente começa, minha proposta é a gente começar aqui sendo didático. Então eu peço que, por favor, você explique para as pessoas, de uma forma mais simples possível, afinal é um assunto muito técnico, o que é a salmonela, por favor. Salmonela é uma bactéria que pode causar infecções graves, especialmente em crianças, idosos, pessoas com sistema imunológico já comprometido. E a gente sabe que ela causa muito gastroenterite, então pode dar diarreia, dor abdominal, pode dar febre também, mal-estar geral, e a gente sabe que em pacientes específicos pode levar até internação hospitalar, precisar de antibiótico endovenoso, internação em UTI. Então é uma bactéria que causa infecção gastrointestinal. A gente acabou de ver aí que balas estão sendo recolhidas, porque estão contaminadas. Como acontece essa contaminação nos alimentos? A contaminação por salmonela ocorre por meio da ingestão de alimentos contaminados, como ovos, crus, mal cozidos. A gente sabe também que pode acontecer de alimentos ali contaminados, carne de frango mal preparada, frutos do mar, frutas e vegetais não higienizados corretamente, água contaminada, ou contato com animais infectados e também de forma de contaminação. A gente sabe, por exemplo, que a pessoa que está manipulando o alimento pode ter a salmonela nela, carreando infecção assintomática e passar no alimento. Também pode ser passada dessa forma. Por isso, a importância de uma profissional como você participar, explicar para as pessoas esse assunto, como eu disse, tão técnico. E ainda seguindo nessa linha, doutora, muitas pessoas que consumiram esses doces recentemente podem e devem, com razão, estar preocupados. Então, qual é a orientação que você passa para essas pessoas? Acho que é bem importante a gente focar em pacientes que têm extremos de idade, crianças ou idosos, imunossuprimidos, como transplantados, pacientes que estão em quimioterapia, com câncer,
As pacientes que vivem com HIV, que estão com a imunidade baixa, esses pacientes a gente fica em alerta. É importante, então, qualquer sinal aí de sintomas gastrointestinais, dor abdominal, náuseas, diarreia, febre, mal-estar geral, sempre consultar um médico para a gente avaliar a melhor forma de fazer o diagnóstico e o tratamento adequado. Tratamento é hidratação, repouso, evitar alguns alimentos que podem piorar a diarreia, o quadro gastrointestinal. E tem alguns pacientes que a gente tem que usar antibiótico guiado diretamente, direcionado para salmonela, porque pacientes de extrema idade, que nem eu falei, e as pacientes doentes têm maior risco de contaminação, risco de infecção e hospitalização. Agora, outro detalhe importante que eu li a respeito é que esse alimento, no caso aí a bala especificamente, não apresenta sinais de contaminação. Ou seja, ela não muda de cor, nem ali de aspecto e nem de cheiro, doutora. Não, com certeza não tem como a gente saber, né? Olhando para um alimento industrializado, bala, ou realmente um ovo, por exemplo, que está contaminado por salmonela, não tem como a gente saber que esteja contaminado. Realmente, você vai fazendo testes aí, microbiológicos, mandando para o laboratório, ou você ingerindo algum alimento e acaba passando mal, com dor abdominal, náuseas, diarreia, mal-estar geral, febre. Então, não tem como saber a olho nu se tem a bactéria ou não. E para finalizar, doutora, a empresa, a Dori, anunciou o recolhimento dos lotes com suspeita de contaminação. Mas uma vez que um caso foi registrado, o local da produção desses alimentos, ele fica comprometido? Existe o risco de novos casos ou é possível, eliminar completamente esse risco? E essa resposta é importante para a gente ser realista, não causar alarmismo, mas também fazer um alerta. O nosso objetivo é sempre a regulação para tomar a melhor decisão possível. A empresa está tomando as medidas cabíveis, para limpar o ambiente, verificar todos os lotes ali que tem risco de contaminação para não acontecer novamente. A gente sabe que a salmonela é uma bactéria que é presente em vários alimentos, então acho que o monitoramento frequente desses lotes, cultura, verificar a bactéria é importante para não ter no futuro. Então, tem risco de ter novamente, mas tomando as medidas corretas, não tem nenhum problema. Doutora, e com certeza a Anvisa vai ficar de olho, até pela repercussão que esse caso teve. Nós acabamos de conversar com a doutora Camila Arens, ela que é infectologista. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e pela sua postura, além de técnica, muito sóbria, muito comedida para falar desse assunto. Muito obrigado, doutora. Obrigada a você. Boa tarde. Boa tarde. E olha só, agora a gente vai mudar de assunto, para falar de um caso misterioso, isso mesmo. Isso porque um casal de brasileiros está desaparecido lá no Chile. E eles foram para o país para fazer uma viagem de turismo. O casal mora no Rio de Janeiro e é de lá que nós vamos conversar agora com o repórter Anderson Nascimento. Ele vai aparecer aqui na tela e vai falar mais detalhes aí sobre essa história. Boa tarde, Anderson. Mais uma vez, seja bem-vindo, Anderson. Boa tarde, Kleber. Boa tarde para todos que nos acompanham. Olha, Kleber, esse casal, a Aurora Rodrigues, de 59 anos, e Heraldo Rodrigues, de 60 anos, eles são da cidade de Resende, aqui no Rio de Janeiro. E eles viajaram para conhecer o Chile, um país bonito, que tem uma variação entre Vale Nevado, para se ver a neve, até deserto do Atacama. A questão é que eles não são vistos nem recebem mais notícias deles desde o último domingo. Segundo a família, Kleber, eles saíram de Resende no dia 2 de agosto, em um carro vermelho, e entraram no país pela fronteira de Rama, na Argentina, no dia 14. A última localização e contato feito foi quando eles estavam em Copiapó, no Chile. Desde então, ninguém mais teve notícias do paradeiro deles. O filho do casal e a nora, o Rafael e a Cíntia, foram para o Chile para ajudar nas buscas. Ainda de acordo com a família, o previsto era que no dia 18 desse mês, eles seguissem para Passo São Francisco, onde retornariam para o Brasil. Os procedimentos para desaparecidos já foram feitos e o consulado do Itamaraty e a delegacia de Copiapó está atuando nas buscas. O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Yerevan, acompanham o caso em contato com as autoridades locais e com a família do brasileiro, a quem tem sido prestada assistência consular.
Kleber, infelizmente, essas eventualidades podem acontecer, né? Tem muitas pessoas que viajam do Brasil e acabam ficando desaparecidas. Uma grande preocupação é o tráfico de pessoas. Não é o caso do casal, né, que saíram viajando, ambos estavam ali com toda a independência para poder viajar. Mas são casos que às vezes acontecem nesses desaparecimentos. E o que eu estou trazendo aqui no final é por conta de, caso isso aconteça, é importante que a pessoa entre em contato com as autoridades para fazer uma declaração pedindo apoio. E aí, as regras do consulado é que a pessoa que pede essa ajuda tenha um grau de parentesco até o 2º grau, né? Filho ou neto daquela pessoa, no caso do casal aqui. O consulado está dando essa assistência, né, as orientações, e agora a gente segue acompanhando o caso. Kleber, o casal que saiu, né, foi pela Argentina, então fazia um passeio realmente turístico, aproveitando o espaço. E a família fica insegura por falta de informações, né? Pelo visto, não é um casal que se isenta das redes sociais, eles mantinham contato, mas desde domingo, nenhuma palavra, nenhum retorno. Kleber. Tá certo, Anderson. Muito obrigado pelas informações. Olha, realmente um caso intrigante e o Anderson vai continuar atento. E qualquer novidade ele traz aqui para o nosso jornal. E, é claro, a gente espera que tudo acabe bem. Bom, e agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet nesta sexta-feira. Vamos ver, então, os vídeos que são destaque nas redes sociais. E olha só, nosso primeiro vídeo de hoje mostra uma cena para lá de inusitada. Os bombeiros foram acionados, foram chamados para tirar diversos cachorros que estavam em cima de um telhado, o telhado de uma casa, isso mesmo. Olha só essa cena. No vídeo é possível ver o sargento Márcio Costa do Corpo de Bombeiros em cima de uma escada tentando retirar os animais do telhado. E parece que eles não estavam muito afim de descer. Chega um momento que os animais fogem para o telhado de outra casa ao lado. Não tem registro do resgate, mas segundo o sargento, uma segunda equipe com mais 4 homens chegaram em um caminhão de incêndio e juntos conseguiram retirar os animais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhum animal ficou machucado durante o resgate. O registro foi feito no sertão da Paraíba. Olha, e pelo que eu sei, telhado é lugar de gato, não de cão. Mas para os caramelos não há limite. E olha, e ainda falando de animais, olha só essa outra história. Em um parque da Índia, os macacos estão recebendo os visitantes com voadoras, sem pulo nas costas. Vamos ver. Um macaco pega de surpresa uma família que estava andando num parque. Ele aparece de surpresa com uma voadora em cima dos visitantes, assustando a todos. Na sequência, ele dá outra voadora, agora numa criança. Segundo especialistas, o macaco Rezo costuma brincar com as pessoas. O que ele não sabe é que essa brincadeira pode machucar, porque ele não tem noção do impacto que causa essa brincadeira. Olha, como eu acabei de ouvir aqui no ponto, é o macaco do Kung Fu Panda, só pode ser, né? Mas em lugares onde há esse contato com a natureza e o homem, a gente tem que ter cuidado mesmo. Afinal, para eles era só uma brincadeira, né? E olha só, olha que perigo. Um caminhão guincho, ele carregava uma frota de ambulâncias, mas de repente uma delas se solta e vai parar no meio de uma movimentada rodovia. Olha só. Ao carregar veículos em um caminhão guincho, é preciso ter muita atenção e cuidado para que os veículos transportados sejam levados em segurança. E o dono desse caminhão carregava 3 ambulâncias. Porém, ele não verificou se as ambulâncias estavam presas corretamente e a última viatura acabou caindo do caminhão. Felizmente não houve acidente e ninguém se feriu. A ambulância andou sozinha por alguns metros e até trocou de faixa. O único erro foi não ter dado seta para indicar a mudança de faixa. Olha, com certeza ela não estava bem presa, né? Mas o que chama atenção ali é que ela parecia que estava sendo dirigida, foi para a faixa da direita, que é a mais lenta, praticamente quase parou ali no acostamento. Felizmente, não foram registradas vítimas. E a gente continua com os vídeos para falar que lá na China, uma rede de gás subterrâneo, ela explodiu e fez
causou uma enorme destruição em uma avenida. E a causa da explosão foi o calor intenso. Vamos ver. No local, há uma rede de gás subterrânea que explodiu e deixou a avenida totalmente destruída. O episódio aconteceu na China. E as imagens foram gravadas pela câmera de um dos veículos que estava passando na avenida no momento da explosão e flagrou o estrondo. Os especialistas afirmam que a explosão da rede foi causada pelo superaquecimento provocado pelo calor intenso dos últimos dias. Felizmente, não houve registro de vítimas e ninguém se feriu. Olha, esse exemplo aí mostra de como as mudanças climáticas têm causado estragos no mundo inteiro. Apesar de toda a tecnologia ali dessa rede de gás, o calor foi tão grande que causou esse estrago enorme. Olha, e por falar em clima, em calor, agora eu tenho um número alarmante, só que aqui do Brasil e de São Paulo mais especificamente. Em 24 horas, os bombeiros foram chamados para atender 60 ocorrências de queimadas no Noroeste Paulista. Vamos ver essa reportagem. O Corpo de Bombeiros informou que foi necessário acionar um plano de emergência nesta quinta-feira, com reforço de todos os funcionários, mesmo os que estavam de folga, além de cogitar acionar um avião de combate para incêndios florestais. Um levantamento feito pela Polícia Ambiental apontou que, no período de domingo até quinta-feira, foram registrados 335 focos de incêndio em uma área que corresponde a 21 municípios da região noroeste de São Paulo. O sistema de monitoramento é administrado pelo INPE. Não há registros de chuva significativa na região há pelo menos 130 dias. Os termômetros marcaram 39 graus em Ilha Solteira, nesta quinta-feira. Em Santa Fé do Sul, a umidade relativa do ar chegou a 9%. Em São José do Rio Preto, caminhões-pipa da Prefeitura, do Serviço Municipal de Água e Esgoto, de empresas particulares e do Corpo de Bombeiros foram usados para combater uma queimada de grandes proporções em uma área de vegetação da Universidade Estadual Paulista. Os ventos fortes espalharam as chamas com maior velocidade, o que dificultou a ação de combate. A cortina de fumaça pode ser vista de outros regimes da cidade. O trabalho foi concentrado para evitar que as chamas se alastrassem para a Estação Ecológica do Noroeste Paulista, área de reflorestamento ambiental. Outras cidades também registraram grandes queimadas e prejuízos. Olha, e esse problema acontece em várias partes do país. Olha só essa outra história. Um incêndio de grandes proporções formou um redemoinho de fogo às margens da BR-163, isso lá no Mato Grosso. E um homem acabou morrendo queimado. Olha só que trágica essa história. A repórter Fabiane Dorta tem mais informações. Boa tarde, Fabiane. Conta pra gente essa história. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Os focos de incêndio têm deixado rastros de destruição aqui no centro-oeste brasileiro, não só onde estamos, no Mato Grosso do Sul, mas também no nosso vizinho Mato Grosso. Por lá foi confirmada a morte de um brigadista durante o combate a um incêndio em um canavial, no distrito de Ouro Branco do Sul, na cidade de Itiquira, ali no interior do estado. Ele trabalhava como um ajudante em um caminhão-pipa. O motorista do veículo conseguiu se salvar, mas a vítima ali, o ajudante, mesmo correndo, acabou atingido pelas chamas. O incêndio em que aconteceu essa tragédia começou na quarta-feira em uma área que é particular e pertence a uma usina. Grande parte da lavoura foi afetada e as chamas levantaram um redemoinho de fogo, como mostram essas imagens que circulam nas redes sociais. Esse fenômeno acontece pela combinação de vários fatores. Explicando de forma bem simples, quando um incêndio ficar muito quente, acaba aquecendo o ar ao redor, fazendo com que o fogo suba rapidamente, formando uma coluna. Com uma mudança brusca na direção do vento, o ar também se movimenta ao redor do fogo, fazendo as chamas girarem.
Como esse redemoinho pode se mover muito rápido, é um fator que faz com que o incêndio se espalhe também mais rápido. E foi inclusive o que aconteceu nessa região. As chamas se espalharam e chegaram a atingir entre os quilômetros 8 e 12 da BR-163, formando esse paredão bem alto de fumaça. O Corpo de Bombeiros, a concessionária que administra a estrada, produtores rurais da região e outros voluntários se uniram para fazer o combate às chamas e, apesar da visibilidade ter ficado bastante comprometida, não foi necessário interditar a rodovia em nenhum momento. A maior parte do município de Itiquira fica no Cerrado, um bioma que também vem sendo afetado pelos focos de incêndio que aumentaram consideravelmente este ano em todo o país. De janeiro a agosto, foram mais de 15 mil focos de queimadas registrados no Mato Grosso, sendo que mais de 5 mil foram no Cerrado. Já aqui onde nós estamos, no Mato Grosso do Sul, mesmo com o fogo também no Cerrado, a maior preocupação mesmo é com o Pantanal, que permanece em chamas. A esperança para o combate às queimadas aqui no estado está na frente fria que chegou hoje e deve permanecer pelo menos até o início da próxima semana. É com você, Kleber. Muito obrigado pelas informações, Fabiane. E como a gente acabou de ver aí, as queimadas têm sido um problema sério em vários locais do país. Por isso, nós vamos conversar agora com um especialista no assunto. Para falar mais, nosso convidado é o Tenente Maxwell Souza, ele que é porta-voz da Defesa Civil. Boa tarde, Tenente. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Leva a vocês, grandes amigos aí do nosso interior paulista. Tenente, a gente tem visto aí, né, várias notícias de queimadas em várias partes do país. Além da ação, muitas vezes criminosa do homem, quais são os fatores que têm contribuído para esse problema? Olha, Kleber, nós temos um estudo aqui do governo de São Paulo que aponta que em 2023, de cada 10 focos de incêndio que foram identificados, 9 foram causados por uma ação humana. Alguém foi lá e ateou fogo. E aí as principais causas são soltura de balão, limpeza do terreno com fogo, o pessoal da área rural acaba limpando o terreno utilizando fogo, queima de lixo, o pessoal acaba queimando ali seca, velho, e também cabelo. Claro que tem as ações criminosas, como você mencionou, né, que a gente realmente coloca a polícia fica em cima disso, polícia militar, polícia civil, polícia ambiental, para identificar e prender esses criminosos. Correto. E o primeiro efeito, claro, é a fumaça. Ela pode atingir aí uma longa distância além do foco do incêndio. E quais são os riscos que essa fumaça oferece para a saúde, Tenente? Olha, são partículas, né, que se desprendem no ar causado por esse incêndio, e eles são realmente muito danosos para a saúde do ser humano como um todo, né? Até os animais sentem muito com isso. Então acabam gerando risco para o sistema respiratório, a pressão arterial também das pessoas, né? A pessoa inalando isso pode sofrer uma intoxicação, pode vir a desmaiar e, a depender do nível da intoxicação, até levar, né, a óbito realmente. Então é muito perigoso esse tipo de situação. E, Kleber, trazendo para você aqui, em primeira mão, o governador do estado, o governador Tarcísio de Freitas, determinou à Defesa Civil a instauração, a implantação de um gabinete de crise. Então, nesse momento, aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências em São Paulo, na Defesa Civil do Estado, está sendo implantado agora o gabinete de crise emergencial para os focos de incêndio no estado de São Paulo. Até o momento, nós estamos monitorando 28 municípios com casos de incêndio, situação que enseja o nosso monitoramento de perto realmente, e o governador já determinou isso. Nós estamos aqui já com a Secretaria do Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, também Temos um pequeno problema aí no contato com o tenente, mas olha só, agora são 15 horas e 46 minutos. Você acabou de ouvir essa informação aí exclusiva, em primeira mão. O governo do estado de São Paulo acaba de criar um gabinete especial para gerenciar esse risco de queimadas no estado. O porta-voz da Defesa Civil acaba de passar essa informação. Vamos tentar contato com ele mais uma vez aí.
Tenente, o senhor me ouve novamente? Estou te ouvindo, você não está me ouvindo? Agora estou ouvindo. Agora tivemos um pequeno problema no sinal, Tenente, mas já voltamos. Então quero aproveitar essa ótima informação, aliás, cumprimentar também o governo do estado por essa medida, né, por responder tão rapidamente ao problema e pedir que você oriente as pessoas. Quando uma pessoa se deparar com um foco de incêndio, qual é o procedimento que ela deve adotar? Muita gente, né, na boa vontade, né, Tenente, vai lá para tentar controlar o fogo e acaba se arriscando. Por isso eu peço a sua orientação e agora até com essas informações desse gabinete, quem ela pode procurar, quais os números aí também de prestação de serviço. A pessoa deve se afastar, Kleber, não ficar perto. A gente tem recebido imagens de pessoas indo em direção ao fogo. É perigoso demais, está ventando. De hoje para amanhã os ventos vão aumentar. A rajada de vento vai aumentar a velocidade. Esse vento leva o fogo de um lado para o outro com muita rapidez. A pessoa pode acabar ficando presa entre o fogo e pode acabar perdendo a vida. Então, primeira recomendação, não fique perto do fogo, se afaste. Tire família, tire o que for possível e se afaste. Ligue para a Defesa Civil pelo número 199, Corpo de Bombeiros 193, Polícia Militar, telefone 190. As equipes vão para o local fazer o combate dessas chamas. Tá? Nós queremos aqui render, inclusive, os nossos agradecimentos a todos os brigadistas, todos os agentes de defesa civil, os bombeiros que estão trabalhando incansavelmente durante essa semana. E nós já acionamos as aeronaves. Então nós temos aeronaves, aviões que estão fazendo o combate na região de Piracicaba. Temos condição para também atuar na região de Ribeirão Preto com o helicóptero Águia, tá certo? Então nós estamos no estado todo atuando, mas o clima está seco, falta de chuva, tudo isso dificulta para nós. Então o pedido para a população é, não ateiem fogo em nada. E se você flagrar alguém ateando fogo, denuncie. Ligue para a Polícia Militar 190, denúncia anônima, não precisa se identificar, mas denuncie esse bandido para que a gente possa fazer a prisão desse criminoso. Tenente, primeiro quero lhe cumprimentar aí por esse belo trabalho, toda essa estrutura montada aí para proteger a população e agradecer a sua participação. Nós acabamos de conversar com o Tenente Maxwell Souza, ele que é porta-voz da Defesa Civil. Muito obrigado, Tenente. Nós agradecemos o espaço, contem conosco. Um abraço. Grande abraço. Bom, e a gente muda de assunto porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações aqui ao meu lado, o Fernando Jesus. Boa tarde, Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez. E quero lembrar para você, né, que nos assiste, que hoje é um dia importante, né? No próximo mês começam os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. E hoje, como eu disse, saiu a lista dos nomes convocados para atuar aí pela seleção brasileira. Não é, Fernando? Conta pra gente aí, todos estamos curiosos para saber essa lista. Exatamente, Kleber. Boa tarde para você e a todos que nos assistem. E já temos muitas novidades na lista da seleção brasileira. Ela foi divulgada agora há pouco pelo técnico Dorival Júnior e o Brasil vai enfrentar o Equador e o Paraguai. Vamos conferir aí agora os convocados da seleção brasileira. Às 11h30 desta sexta-feira, o técnico da seleção brasileira Dorival Júnior realizou a convocação dos atletas que irão disputar 2 jogos em setembro pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E a convocação ficou assim: goleiros, Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Manchester City. Laterais, Danilo da Juventus, Ian Couto do Borussia Dortmund, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e Wendel do Porto. Zagueiros, Beraldo do PSG, Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do PSG. Meios campistas, André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, João Gomes do Wolverhampton, Lucas Paquetá, West Ham e Rodrigo do Real Madrid. E por fim, os atacantes: Endrick, Real Madrid, Estevão do Palmeiras, Luiz Henrique do Botafogo, Pedro do Flamengo, Savinho do Manchester City e Vinícius Júnior do Real Madrid. Como o Fernando falou aí, muitas novidades. E como esses jogadores aí que estão sendo convocados, principalmente esses que estão indo pela primeira vez, como eles receberam essa convocação, Fernando? Kleber, o clima foi de muita festa. Sem dúvida, os atacantes Luiz Henrique do Botafogo e Estevão no Palmeiras comemoraram muito essa nova etapa nas suas carreiras. Vamos conferir.
E entre os convocados, temos duas jovens novidades. Luiz Henrique, de 23 anos, do Botafogo, e Estevão, de 17 anos, do Palmeiras, foram chamados pela primeira vez para a seleção principal. Palmeiras e Botafogo, inclusive, postaram vídeos das reações dos atletas ao terem seus nomes chamados por Dorival Júnior. A dupla vem sendo destaque nos campeonatos nacionais e internacionais, e o técnico da seleção brasileira pediu paciência aos novatos, principalmente Estevão, que ainda não atingiu a maioridade. Eu apostei muito em jovens. Eu acredito e confio muito que uma mescla ela é necessária. Um primeiro momento ele teria que ter, quer fosse com 15, 16, com 20, enfim. É um jogador que vem despontando, vem nos mostrando coisas muito boas e eu espero que tenha uma carreira brilhante. Cabe a nós acreditarmos. Por isso que anteriormente eu sempre pedi, tenhamos um pouco de paciência com esses garotos. E assim foi com o Hendrick. Nós não podemos fazer uma avaliação precoce de um menino que vem numa evolução constante ao longo da carreira. Praticamente nos últimos 12, 15 meses, teve uma mudança impressionante em todos os aspectos da sua vida. Por isso nós temos que ter muitos cuidados para que não percamos um menino que tem uma capacidade e que com certeza poderá nos dar aí um retorno muito grande. Vamos ter paciência com todos eles, mas estavam merecendo pelas qualidades e pela condição que possui. Estevão, inclusive, entrou para a lista de jogadores mais jovens a serem convocados, do lado de alguns jogadores como o Hendrick, Ronaldo Fenômeno, Coutinho e Pelé. A seleção brasileira enfrenta o Equador, dia 6 de setembro, em Curitiba, no Couto Pereira, e o Paraguai, dia 10, no Defensores del Chaco, em Assunção. A seleção vem de 3 derrotas nas eliminatórias, onde ainda tinha como comandante Fernando Diniz, e busca se reerguer na competição, onde atualmente ocupa a 6ª colocação com 7 pontos, no limite da classificação para a Copa. Olha, e por falar em seleção, o ex-técnico da seleção, o Tite, que hoje é técnico do Flamengo, mas dirigiu a seleção nas 2 últimas Copas do Mundo, parece que ele está internado, né, Fernando? Conta pra gente também essa história. É isso mesmo, o técnico Tite passou mal após o jogo do Flamengo ontem pela Libertadores e a princípio foi pela altitude. Mas quem vai trazer mais informações é o nosso repórter Anderson Nascimento, que está lá no Rio de Janeiro, onde o técnico Tite está internado. Boa tarde, Anderson. Conta pra gente como está a situação do técnico Tite. Boa tarde. Olha, volto aqui para falar sobre Adenor Leonardo Batti, mais conhecido como Tite, ele que é o responsável aí, o cabeça do Flamengo. Ontem, depois do jogo que aconteceu lá em La Paz, na Bolívia, a 3.600 metros de altitude do nível do mar, fez com que o treinador se sentisse mal. A princípio, ele, quando desembarcou aqui no Rio de Janeiro, hoje pela manhã, junto com a delegação, ele foi atendido pelos médicos do clube e conduzido a um hospital. Na noite de ontem, o Flamengo conseguiu, passou pela experiência de perder por 1-0 para o Bolívar na noite de quinta-feira, como havia vencido o jogo de ida por 2-0. O time de Tite avançou para as quartas de final. Isso foi um ponto feliz, né? Mesmo com a derrota, mas seguiu à frente na Libertadores. A questão toda é que o treinador, depois do jogo, ele participou normalmente do trâmite, concedendo entrevistas coletivas em La Paz, conversou com jornalistas, pouco mais de 17 minutos. Ele também desembarcou no Rio de Janeiro sem nenhum sinal de mal-estar, mas o clube informou que sofreu elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. Ele passou por exames em um hospital da Zona Sul do Rio que detectaram fibrilação atrial. O laudo não apontou a necessidade de intervenção cirúrgica até o momento. O treinador está lúcido, estável, mas permanecerá internado com a reversão do quadro através de medicamentos. É o que comunicou o Flamengo em nota. Bom,
Tite continua internado, como a gente viu, e o Flamengo acrescentou mais uma parte da nota que diz o seguinte: o Clube Regatas do Flamengo informa que após a partida de ontem, em La Paz, o técnico Tite passou mal e necessitou de atendimento do Departamento Médico Rubro-Negro. Uma prestação de contas, né, do time, do grupo, para que os torcedores que acompanham, né, os flamenguistas que estão espalhados aí em diversos lugares, possam ter ciência do que realmente está acontecendo. Tite, como na nota, ele está lúcido, mas ainda sob observação dos médicos para que o quadro não se agrave ou volte e ele tenha uma emergência. Kleber, é com você. Muito obrigado, Anderson. E olha só, por falar em problema de saúde, uma cena chamou atenção ontem na partida pela Copa Libertadores da América entre São Paulo e Nacional. Conta pra gente esse outro caso também inusitado, Fernando. Kleber, a cena chamou muita atenção. O zagueiro Juan Esquerdo do Nacional do Uruguai passou mal e caiu em campo. E durante o atendimento ao jogador, o atacante Lucas Moura do São Paulo se ajoelhou no campo e orou pelo colega de profissão. Vamos ver. São Paulo e Nacional do Uruguai protagonizaram ontem uma noite de Libertadores bem inusitada. Dentro dos 90 minutos, os donos da casa fizeram sua parte e asseguraram a classificação para as quartas de final ao vencerem a partida por 2-0. Mas uma cena dramática marcou o fim do jogo. No segundo tempo, o zagueiro Juan Esquerdo, do Nacional, caiu desmaiado no meio do campo. A ambulância teve que entrar no gramado para socorrer o atleta. Mas em meio a toda a preocupação dos dois times, o atacante Lucas Moura, do São Paulo, se ajoelha próximo ao colega, toca nos pés dele e faz uma oração para que o zagueiro se recupere. Depois disso, o uruguaio acorda e é levado para a ambulância. Em jogo, com gols e muitos dribles, esse talvez tenha sido o lance mais marcante. E a gente deseja uma ótima recuperação ao zagueiro e que ele volte logo a jogar futebol. Isso mesmo, Fernando. Muito obrigado pela sua participação. Ótimo fim de semana. Eu que agradeço. Um ótimo fim de semana. Kleber. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Também te desejo um ótimo fim de semana. E você que não é de São Paulo, não está na Rede TV, fique agora com a sua programação local. Até segunda-feira.